Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida e nós clamamos a ti, clamamos do teu auxílio. Abra o nosso entendimento, abra o nosso entendimento para que possamos crer, que o sinal da tua revelação, a preservação da tua palavra, a ação do teu Santo Espírito, mova o nosso coração a crer. Dá-nos um coração fiel a ti, dá-nos um coração crédulo na tua palavra. Ajuda-nos nesse momento, que teu Santo Espírito abra, faça do nosso coração um solo fértil, e dá-me, Pai, fidelidade na exposição da tua palavra. Ao que nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último domingo eu argumentei de que a gente só começaria a abordagem dessa passagem, dessa cena, e que, tendo feito a divisão em 2 pedaços, hoje eu daria continuidade. E nessa cena, o que Cristo está a mostrar, se você recuperar na sua memória, é de que Ele é superior a todas as coisas que se passaram. Aquele cumprimento do texto de Coríntios, onde todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo começa a mostrar a sua superioridade em praticamente 3 capítulos subsequentes, 2, 3 e 4. E nessa cena, Cristo está a mostrar que Ele é superior ao templo. Na semana passada não foi possível a gente analisar toda a questão da superioridade do templo, porque eu quis trazer para os irmãos o contexto da Páscoa, a importância da Páscoa na vida do judeu, a relação do cristão com a Páscoa, e a questão de que Cristo, nessa primeira metade da cena, ele está com o seu foco na purificação da adoração a Deus. Então existia um sistema e líderes corruptos dentro do meio judaico, e Cristo vem purificar essa corrupção. A preocupação de Cristo e o que leva a sua ira, as 2 manifestações de ira de Jesus, em todo o relato do Novo Testamento, elas acontecem quando a adoração a Deus é feita de qualquer maneira, quando ela é superficial, quando ela é corrompida, quando ela não é levada a sério, quando ela não é feita de acordo com a prescrição divina. E Cristo então manifesta a sua ira, derruba a mesa dos cambistas, expulsa o povo, e nós vimos que isso aconteceu diante de milhares e mais milhares de pessoas. A estimativa é que em Jerusalém, uma estimativa conservadora, durante a Páscoa, tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas. E é possível que dentro da região dos gentios, no templo de Herodes, comportasse dezenas de milhares de pessoas que rodavam ao longo de todo o dia para oferecer sacrifícios. Nós vimos que a estimativa é que 250 mil cordeiros eram sacrificados durante a Páscoa. Então Cristo faz a primeira manifestação realmente pública do seu ministério, depois de ter feito o vinho, a água transformada em vinho em Caná, um vilarejo com menos de 500 pessoas. A gente viu que Nazaré tinha 500 pessoas e que Caná era menor do que Nazaré. E agora então o ministério de Jesus, eu até fiz a comparação, ele fez o vídeo viral das redes sociais, ele viralizou, foi nessa primeira cena. O nome dele começa a correr no meio judaico, as pessoas começam a saber que existe um homem que fez algo no templo e que ele tem alguma mensagem. É assim que começa essa cena. Mas antes da gente avançar na superioridade de Cristo em relação ao templo, eu quero trazer para vocês a importância, o significado do templo para a vida religiosa judaica. O que significava o templo para um judeu
verdadeiramente judeu. Não um judeu meia boca, não, um judeu sério. O que o templo significava para um judeu exemplar? Mas a gente vai ter que voltar onde tudo começou. E a gente volta então no mundo criado por Deus, antes da queda. A gente volta para o jardim do Éden. Então, se você lembrar, antes de Adão e Eva caírem, antes de Adão, como representante nosso, cometer o pecado, você lembra-se de que nas exposições em Gênesis, eu trouxe de que eles usufruíam de uma perfeita comunhão, de um perfeito relacionamento nas 3 esferas existentes. Era uma perfeita relação com Deus, uma perfeita relação com o próximo e uma perfeita relação com a criação. O relato bíblico mostra-nos de que Adão e Eva encontravam-se com Deus na viração do dia, no momento mais fresco do dia. A gente pode debater a tradução, mas quando nós olhamos para a criação, se você teve nas aulas que eu dei sobre criação, eu pus um gráfico a mostrar que o mundo, o cosmos criado, era o grande templo no qual Deus deveria ser adorado, onde a sua lei deveria ser obedecida, os seus mandatos deveriam ser cumpridos. E é dentro desse templo que a presença especial de Deus se manifestava. A gente poderia fazer um paralelo, talvez, do Jardim do Éden com o Santo dos Santos, não sei, mas existia então esse cosmos apontando um templo onde Deus se manifestava especialmente. E no 7º dia, o homem, o representante criado por Deus, poderia experimentar descanso, paz, a shalom trazida por Deus. Era no dia separado, no dia santificado, no dia reservado para adoração, que Adão e Eva podiam usufruir dessa presença especial, que traria descanso das suas obras, que traria um gozo na presença do Senhor, na sua perfeita intimidade com Deus. Mas nós sabemos que em Gênesis 3, o nosso representante, Adão, ele falha nos seus mandatos, ele comete o pecado, ele desobedece o Senhor, ele come do fruto, e quando ele come do fruto, ele traz o pecado para a realidade criada. A realidade criada, então, é distorcida, as relações são afetadas, e agora a relação com Deus, com o próximo e com a criação são todas afetadas pela queda. Onde havia harmonia, agora há desarmonia. Se você trouxer à sua memória o relato, eles foram inclusive expulsos do Jardim do Éden, eles foram expulsos da presença do Senhor, levados para o Oriente, aquela linguagem de distanciamento da pessoa de Deus. Mas, entretanto, nós sabemos que Deus, em Gênesis 3,15, faz a promessa de um Messias, faz a promessa do descendente da mulher que feriria mortalmente a serpente, e que Deus, então, estabelece um pacto da graça em que Ele vem ao encontro, Ele faz o primeiro sacrifício, Ele cobre a nudez e a vergonha trazida pelo pecado. Deus toma as devidas providências para que a relação entre os seres humanos e Ele fosse reestabelecida de alguma forma. Passa a existir a necessidade de uma mediação nesse pacto. Agora, a morte é necessária como consequência do pecado. A morte é necessária para pagar a justiça pelo pecado. A morte é necessária como pena do pecado. Mas ao longo da narrativa bíblica, é possível nós vermos que, mesmo Deus sendo onipresente, existe uma maneira em que Deus manifesta-se especialmente em determinados locais. Deus está em todo canto, mas ao longo da narrativa bíblica, você não pode negar que Deus manifesta-se de forma especial em locais específicos. E um outro detalhe importante é de que esses locais, com exceção do Jardim do Éden, então nós estamos a falar apenas da realidade caída,
a realidade entre a queda e a última vinda de Cristo em juízo, essa presença de Deus, esse manifestar especial de Deus, vai possuir duas características que são inversamente proporcionais. Se você, adolescente, não sabe o que é inversamente proporcional, você está mal dos seus estudos. Mas eu vou ajudar você que não sabe, é aquilo que se o valor é alto, o outro tem que ser baixo. E se você maneja esses valores, existe uma inversão na proporção. E quais são esses dois elementos que são inversamente proporcionais na maneira como Deus se manifesta especialmente na terra, na realidade caída? É que, à medida que a glória do local em que Deus se manifesta, existe uma menor mobilidade desse local. Quanto mais móvel é o local da manifestação divina, menos glória aos olhos humanos é possível ser vista. Vou trazer à sua memória a narrativa bíblica que você sabe. Quando a gente olha para a vida dos patriarcas, todo momento que um dos patriarcas tem um encontro, uma manifestação especial de Deus, você pode lembrar até mesmo de Jacó, no Val de Jaboque e tal. Após esse encontro, qual que é a reação dos patriarcas? Erige um altar. E esse altar, ele era feito com pedras não lapidadas. Era para mostrar que a manifestação divina não depende do esforço humano. É você pegar o que Deus deu e você erige um marco, e esse marco te lembrará aquele momento. Naturalmente, eu não preciso falar para vocês de que esses momentos eram raros, eles eram esporádicos, eles não eram frequentes. E para você, acho que fica tranquilo, que o altar, então, de uma certa forma, ele é móvel. Onde for, eu posso construir um. Onde eu estou, Deus manifestou, eu erijo um. E o tempo todo, você olha nos patriarcas, era isso que acontecia. Aí, nós chegamos no período histórico, no momento histórico, da escravidão no Egito. E se você for atento ao texto bíblico, o relato bíblico vai mostrar de que Deus dá a ordem a Moisés para que ele vá para um local específico para prestar adoração a Deus. Não poderia ser em qualquer canto? Não poderia, dentro da sua casa, você adorar a Deus? Não da maneira como Deus queria. Então, quando Moisés vai entrar, Moisés não entra em negociação. Moisés estava no negócio de dar recado. Ou você me libera, ou o negócio vai ficar ruim para o teu lado. Esse é o resumo das pragas. Ou você libera, ou Deus vem contra você. E era o tempo todo Deus, e aí Moisés a falar em nome de Deus assim: nós precisamos ir para determinado local, para lá nós sacrificarmos a Deus, nós adorarmos a Deus. Vocês sabem a história, existe então as 10 pragas, acontece o êxodo, e vai ser durante o período de 40 anos de peregrinação no deserto, que Deus vai ordenar a construção do tabernáculo. E para os irmãos terem uma noção da importância do tabernáculo, na vida do povo e na maneira como Deus se manifestava a esse povo, o livro do Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 40. Do capítulo 25 ao capítulo 40, se você é bom de matemática, você sabe que são 16 capítulos e não 15. Deus dá a ordem para o povo ofertar para construir o tabernáculo. Então você precisa ofertar para fazer as coisas na igreja. Deus dá essa ordem. Deus descreve como seria a construção e cada detalhe de cada elemento do tabernáculo. Até a roupa do sacerdote entra em detalhe. O tipo de pedra que ia, quantas pedras seriam. Deus, através do Santo Espírito, habilita homens como Aiolabe e Bezalel para que eles tivessem capacidade em todo o artifício para esculpir ouro, prata, bronze, mexer com tecido, fazer costura. Marianita não estava lá, então tinha tudo isso, Deus capacitar o povo.
como tem capacitado os nossos aqui na nossa obra. 16 capítulos para descrever o levantamento de ofertas, o como deveria ser construído, a construção e a confirmação de que Deus se manifestou especialmente naquele lugar. E para isso eu quero ler para vocês Êxodo 40, dos versos de 33 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendoou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Olha o que diz a continuação do texto: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A vida do povo e a sua relação com Deus começa a ficar centralizada no tabernáculo. Ao ler cada detalhe, eu sugiro, dia do Senhor, leia esses capítulos de Êxodo para você perceber. Cada detalhe, você perceberá que a glória aos olhos humanos aumentou. De pedras lapidadas, encontradas no deserto, onde quer que fosse, você começa a ter pedras preciosas, ouro, prata, bronze, bacias sendo feitas, cortinas elaboradas. Mas você consegue perceber que agora a mobilidade diminuiu. Toda vez que fosse deslocar, era necessário desmontar e montar. Toda vez que a nuvem levantava, era necessário que desmontasse todo o tabernáculo, organizasse para transporte como Deus mandou, fosse transportado como Deus ordenou, pelas pessoas que Deus ordenou, para que quando chegasse no outro lugar, fosse montado do jeito que Deus mandou. E por acaso, foram os levitas que faziam isso, né? Então levita não era esse negócio dos cânticos aí não, né? Mas na caminhada, se você pensar, na caminhada para a terra prometida, o trabalho ficou mais difícil. Era desmontar e montar, desmontar e montar. Mas a glória de Deus estava manifesta ali. Será somente no reinado de Davi que o desejo de criar-se uma casa fixa, uma casa para Deus habitar, surge. Se você lembra da narrativa bíblica, Deus proíbe Davi de fazê-lo porque ele tinha sangue em suas mãos. Mas Davi era um homem que amava a Deus, prudente nos seus planos. Ele levanta os recursos, ele faz o projeto, ele chega para Salomão quase com a empresa contratada. Fala: Salomão, a hora que você assumir, você faz. E vai ser então Salomão, em 1 Reis, capítulo 5 e 6, primeiro livro dos Reis, capítulo 5 e 6, que nós temos os preparativos e a construção realizada por Salomão. Você vai ter a bela oração de Salomão na abertura, na inauguração do templo, a quantidade de sacrifícios. Existe uma beleza ainda maior nesse local da manifestação especial de Deus. Existe o tal do Santo dos Santos, e que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de haver se purificado, pode entrar na presença de Deus. Deus habitava de maneira especial naquele lugar. Agora acabara a mobilidade. É em Jerusalém, fixo em Jerusalém. A vida religiosa do povo judeu começa a ficar centrada no templo. As festas da peregrinação, onde os judeus espalhados pelo mundo migram para Jerusalém para poder ver a manifestação especial de Deus. É isso que acontece, por exemplo, no Pentecostes. O povo estava em Jerusalém por conta do Pentecostes. E você vê lá 16 nações listadas. O povo ia para aquele lugar porque naquele lugar Deus se manifestava. E agora, para os irmãos entenderem a profundidade do amor que um judeu sério tinha
em relação ao templo ou ao tabernáculo, mas ao lugar em que Deus manifestava-se especialmente, eu vou ler 2 trechos. Eu poderia ler muitos mais, mas eu não tenho tempo, a não ser que você queira ir embora e almoçar antes de voltar para a reunião de oração. Mas eu vou ler 2 trechos de Salmos, para você entender a beleza e a relação de amor de um judeu sério. O primeiro salmo é um salmo escrito por Davi, Salmo 27, e o segundo salmo é um salmo escrito pelos filhos de Corá, Salmo 84. Então, começar pelo Salmo 27, versos de 4 a 6. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Esse é Davi, a amar o templo, amor esse, vida essa, que levou Davi a escrever Salmo 69:9, o zelo da tua casa me consumirá, salmo esse citado por Jesus no começo dessa cena, citado por João no começo dessa cena. Salmo 84, vou ler os versos 1, 2 e 10. Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pois um dia nos seus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Pai, de meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Eu poderia citar Salmo 73, onde o salmista, indignado com a prosperidade do ímpio, coloca as suas lamentações diante de Deus, mas é quando ele entra no tabernáculo, ele se depara com a beleza de Deus e com o fim dos ímpios, e a reclamação abandona, o seu coração deixa a reclamação, a murmuração, e começa então a exalar, a transmitir louvor a Deus, a dar louvor a Deus. Dá para ter uma noção do quão importante é para o povo de Deus o lugar da presença de Deus? Não a sua presença porque Ele está em todo e qualquer canto, mas a sua presença, a sua manifestação especial. Dá para perceber o quão importante é para aqueles que amam o Senhor o lugar em que Ele habita. Entretanto, após um longo período de desobediência, o povo de Deus sofreu as consequências. Em 1587 a.C., os babilônicos levaram o povo ao cativeiro de Daniel. O templo foi destruído. O lugar da manifestação especial de Deus deixou de existir. Imagina se o seu coração anseia por esse lugar, se é nesse lugar que você experimenta a shalom de Deus. Esse lugar agora não mais existe. Essa é a consequência do pecado, essa é a consequência do cativeiro, esse é o sofrimento do cativeiro. Não apenas ser tirado da sua terra, mas ser proibido, impedido de estar diante da presença especial do nosso Senhor. Novamente a relação entre o povo e Deus está abalada. Praticamente 80 anos depois, e aí antes de Cristo, então a contagem é ao contrário. Então em 516 a.C., o segundo templo foi construído. E foi dedicado por Zorobabel. Período esse marcado por Esdras, Neemias e Ageu. E eu quero ler para vocês, e eu quero que o meu argumento tem sido que a glória aos olhos humanos tem aumentado, e a glória do templo é maior do que a glória do tabernáculo, e a mobilidade do templo é menor que a mobilidade do tabernáculo. Mas o pecado tem consequências. Esse templo foi reconstruído, mas eu quero que você veja no que isso resultou. Esdras, capítulo 3, de 10 a 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf,
com símbolo para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, aqueles que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as suas vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes da alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. O segundo templo era bem mais feinho. O segundo templo não tinha tanta glória. Mas quando a gente começa a procurar a glória nas coisas externas, a gente esquece de quem se manifesta naquele lugar. E Deus continuava a manifestar-se no segundo templo. Vejamos Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a sua palavra, a sua aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. A glória aos olhos humanos já não era a mesma. O lugar continuava fixo, mas a promessa da presença de Deus era a mesma. Deus estaria lá, mas a última casa, a glória da última casa seria ainda maior. Quem será? O que será? Onde será essa última casa? Talvez na cabeça dos judeus seria com Herodes que o templo teria a sua glória aos olhos humanos resgatadas. O texto que nós lemos mostra-nos que a ampliação do templo feita por Herodes estava em andamento há 46 anos. Conta, mais ou menos, a gente está a falar que Cristo tinha mais ou menos por volta de 30 anos. Ele já estava a ser construído há 46. Para os irmãos terem conclusão, a construção encerrou-se em 63 depois de Cristo, em Jerusalém. Mas, no ano 70, 7 anos depois, foi destruído de novo. O templo é novamente destruído. E até os dias de hoje, os judeus aguardam a reconstrução. E parte do problema que nós somos incapazes de compreender das disputas no Oriente Médio é porque no lugar do templo ergueram uma mesquita. No lugar do templo tem uma sinagoga de Satanás. E aí é um lugar disputado por 3 religiões. Aquela terra não é fácil. Mas para nós, local físico não é o mais importante. E para terminar a introdução, que foi pequena hoje, eu quero deixar 2 perguntas, porque eu queria trazer para vocês a importância do templo, vocês perceberem cronologicamente como isso aconteceu e como isso foi mudando ao longo da história. Quero deixar 2 perguntas para vocês pensarem
enquanto prestam atenção na pregação. Será que existe um propósito específico na redução da mobilidade da manifestação especial de Deus e na fixação dele em Jerusalém? Será que Deus tem um propósito nisso ou só calhou de acontecer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: será que existe alguma razão para que a glória aos olhos dos homens e a mobilidade desse local da manifestação especial de Deus serem inversamente proporcionais? Será que tem alguma razão para isso? Mas agora, meus irmãos, é dentro desse contexto de um templo em constante reforma, uma estrutura maravilhosa. Depois você pode dar um Google, ou você pode me mandar um WhatsApp, eu te mando uma imagem do templo de Herodes. Uma bela construção, que Jesus realiza a purificação do templo. Se na cabeça do judeu aquilo estava sendo um resgate da glória, Cristo entra botando ordem na casa. Porque ele demonstra uma preocupação verdadeira com a verdadeira adoração. Ele manifesta publicamente o seu ministério, expondo os líderes e o sistema corrupto da época, o sistema religioso corrupto da época. E esse zelo acabaria por consumir a vida de Cristo, tanto em termos de dedicação, como até mesmo com a sua própria morte. Ele seria consumido por ela. Então, a cena foi preparada para que o diálogo de Jesus tomasse lugar, ele acontecesse. E nós vamos ver hoje o Deus sempre presente e sempre ciente. Verso 18: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazeres essas coisas? A purificação do templo é considerada, é vista pelos judeus como uma ação messiânica. E pelo fato de ser uma ação daquele que estava por vir, ela vai gerar reações, ela vai provocar, e aí a provocação vai acontecer nessa cena, na interação entre judeus e gentios. Dentro do imaginário judaico, era esperado que profetas enviados por Deus fizessem sinais, como forma de validar as suas ações. Mostra-me a sua autoridade através da operação de sinais. Até o momento, os judeus parecem responder adequadamente aos eventos. Eles começam a perceber que existe algo diferente nesse homem. Eu falei da presença de Cristo, a maneira como a presença dele era diferente. Um homem sozinho expulsou milhares de pessoas do templo sem acionar a guarda do templo. Era uma presença diferenciada. E cá, o sinal credenciaria Jesus e, consequentemente, o seu ato de purificação do templo. Se Cristo respondesse à indagação dos judeus, dando um sinal, estaria tudo resolvido. Agora, ainda mais do que isso, os judeus esperavam que na vinda do Messias grandes sinais fossem realizados. A questão é que muitas vezes a gente vai padronizar os grandes sinais na nossa visão de mundo e não na visão bíblica. Esse é o problema de você que não lê a Bíblia. Você espera grandes coisas de Deus sem saber o que você tem que esperar. Aí você cria coisa na tua cabeça que Ele não vai te atender, porque Ele não está preocupado em te atender nessas áreas. E tem mais um detalhe que se destaca nessa cena, e esse é um detalhe que é muito importante, porque a gente se assemelha bastante com essa postura. Os judeus não estavam preocupados com a corrupção que fora denunciada. A preocupação deles era, antes de olhar para si e para os seus pecados, era falar: quem é você para fazer o que você fez? Com que autoridade você vem aqui falar que nós somos corruptos? Com que autoridade você vem aqui purificar aquilo que nós fazemos? Quem é você? Então, antes de olhar para o seu pecado, os judeus criticam ou tentam achar um problema na autoridade daquele que critica. E eu creio que Carson é bastante preciso no seu comentário. Ele faz duas observações acerca disso. E a primeira é que eles não manifestam, então, nenhuma autorreflexão, nenhum autoexame sobre se no fundo eram justas as ações de purificação do templo e as acusações relacionadas a isso.
Porque Cristo ele purifica e acusa. Vocês fizeram do meu pai, não façam, então ele está afirmando que fizeram. Casa do meu pai, casa de negócio. Eles não estão preocupados com isso. A preocupação do judeu ali não era com a adoração verdadeira. Então eles estavam menos preocupados com a adoração pura e com o correto relacionamento com Deus do que eles estavam preocupados com a autoridade de quem reclamava. E o segundo ponto que ele coloca é que se as autoridades estivessem convencidas de que Jesus era meramente algum desordeiro insignificante, ou uma pessoa emocionalmente instável, eles tinham os recursos adequados na mão para aprender e levar Jesus para fora. Mas eles também não fizeram, então eles perceberam que algo estava a acontecer. Mas a resposta deles, de fato, não foi adequada. Eles estavam a fazer o tipo de pergunta errada a Jesus. E isso é interessante, a gente tem esse hábito de fazer perguntas erradas, a gente tem o hábito de pedir coisas erradas em oração. Nós somos estúpidos, a parte da ação do Espírito. E por conta disso, nós vivemos como se, lá no Brasil nós temos essa expressão, a dar soco e ponta de faca. Nós não vamos mudar, a faca vai continuar a nos ferir. Nós não estamos preocupados em fazer as perguntas certas. E veja que observação interessante, um sinal que os satisfizesse, ou seja, um sinal que desse aos judeus uma resposta adequada, presumivelmente seria algum tipo de manifestação miraculosa. Não tinha como Jesus atender o pedido deles se eles não operassem um milagre. E isso teria assinalado a domesticação de Deus. Aqui o Carson ele foi cirúrgico. Esse tipo de Deus que atende os limites que você impõe, as provas que você coloca, não é digno de ser chamado Deus. Ele está a agir para se satisfazer simplesmente os desejos pecaminosos do seu coração. Esse Deus que atende demandas para que a minha fé seja fortalecida, não é um Deus digno de fidelidade. Eu falei na EBD, aqueles que acham que momentos extraordinários alimentam a fé e por conta disso vivem a buscar esses elementos, deixam de usufruir a abundância da vida espiritual ordinária. A sua fé vive em jejum intermitente, em déficit calórico e por isso sempre a reduzir. Antes, os judeus deveriam ter entendido que o sinal que foi dado já fora dado. Foi a purificação o sinal que Jesus dá da sua messianidade. Mas enfim, Cristo deixa evidente que na vida daqueles que querem lutar pela reforma religiosa, aqueles que buscam, que prezam para que a vida religiosa coletiva e individual sejam sadias, fortes, bíblicas, encontrarão oposição. Não tem jeito. O pastor que quiser conduzir o seu ministério em fidelidade a Deus, achar que ele vai ter paz mostrando o pecado do povo, ele é tonto. E se ele tiver paz com a igreja de maneira completa, sem ter ninguém enchendo a paciência dele porque ele está a pregar contra o pecado, ele não está a fazer o trabalho dele. O pastor não tem que viver a arrumar confusão, mas um bom pastor jamais viverá sem confusão. Porque no meio do povo de Deus, tem aqueles que não creem, tem aqueles que são enganados, como dizem a confissão de fé de Westminster, aqueles que se iludiram com a certeza de uma fé que eles não possuem. Então Jesus Cristo mostra-nos de que quando nós mexemos com os ídolos dos corações das pessoas, oposição será levantada. Vão criticar o pastor, entra na fila, pega a senha, está tudo em paz.
depois você entra na fila para pedir perdão. Essa fila anda pouco. A da crítica, ela é maior e mais, né? Vocês entenderam a ideia. Agora, eu quero fazer uma breve reflexão a respeito da postura dos judeus em relação, e fazer uma comparação com a nossa postura. Quantas vezes nós nos agimos como os judeus nessa cena? Quantas vezes, ao sermos confrontados com os nossos pecados, ao invés de simplesmente nós assumirmos, nós damos desculpas. Ao invés de assumirmos, nós tentamos acusar o caráter, a autoridade do outro. O famoso argumento ad hominem. Quem é você? Olha o que você faz e você vem falar do meu pecado? Olha a vidinha que você leva. Aí a pergunta é como se o pecado dele invalidasse o seu. Então, pecado vezes pecado dá virtude. Não faz sentido. Não tem lógica. Não é bíblico. Ou então, pior do que isso, a gente tenta normalizar o pecado. Veja bem, pastor. Todo mundo faz. Todo mundo não vai para o céu e nova terra. Tem uma boa parte do mundo que vai para o inferno. Você quer ser todo mundo? Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. E é verdade, graças a Deus pela vida da minha mãe. E aí uma cena que é interessante, porque o pastor ele sofre desse mal. Que ou você crê que a pregação ela é movida pelo Espírito Santo, ou você está em maus lençóis. Que o mensageiro é ruim, o mensageiro é fraco. Agora, se você crê que a mensagem, a pregação no culto solene é movida pelo Espírito Santo para trabalhar no seu coração, muda muita coisa. E que tipo de coisa muda? Se você acha que não, se você humaniza demais esse momento, é bem provável que em várias vezes, quando um pecado seu for acusado, ou um pecado de uma pessoa próxima a você for acusado, você vai achar que o pastor está a dar indireta para você. Meus irmãos, se eu fosse dar indireta para vocês, a gente não ia embora. Primeiro que eu ia dar direta, mas que a gente ia ter muito pecado para tratar aqui. Agora, se você entende que é o Espírito quem move o pregador, é o Espírito quem traz a mensagem para o pregador, é o Espírito quem está a acusar o seu coração, não é o pastor. Eu sou mensageiro, quer bater em mim, quer brigar comigo, tudo bem. Mas não acha que eu estou a dar indireta. É você que vive em muito pecado. Quer parar de ser acusado? Para de pecar. Olha que fácil. Aí você resolve o meu e o seu problema. Eu não fico como chato que eu sou, e você fica mais crente. Olha que benção. Não é um jogo de ganha-ganha? É uma relação boa, todo mundo sai ganhando nessa. Uma simbiose, né? Na biologia, positivo para os dois lados envolvidos. Mas, então fica com isso. O pastor não está aqui a dar indireta. Ele está a pregar a palavra e se doeu em você, é porque o pecado está presente. Se doeu em você, é porque você está vivendo longe de Deus nessa área. E adivinha, eu vou continuar a fazer isso. Porque senão, aí eu abandono o ministério e vou embora para casa, que eu nem sei mais onde é minha casa. Mas vamos lá, versos 19 a 21. Jesus lhes respondeu: destruí vós este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Algo interessante é que normalmente quando um sinal é pedido a Jesus, a resposta dele é que não. Ele fala assim: não será dado nenhum sinal no seu de Jonas. Esse agora ele responde. No primeiro pedido que os caras fazem, na primeira aparição absurdamente pública, Jesus apresenta o sinal. Só que o sinal demanda uma resposta de coragem, uma resposta ousada dos judeus. Não faz sentido ser milagroso o pedido? Não é para ser um milagre? Que coisa mais milagrosa que destruir um prédio que tem 46 anos, está a ser construído, a construção está em andamento, e em 3 dias ele ser reerguido? Não é absurdo isso? Não é isso milagre? Estamos 2 semanas para fazer a sala ali, não é um milagre? E quem seria capaz de tal proeza? E Jesus, ele sabe endereçar o nosso coração
né? Se fosse lá no interior, Jesus pediu truco, né? Mas Jesus jamais faria isso desse jeito, né? Mas Jesus está a endereçar o problema do nosso coração e ele fala para os judeus: vocês querem um sinal? Então o sinal é esse. E aí ele endereça todos os judeus. Destruir, conjugação dos verbos no imperativo é diferente, certo? No texto aqui está só destruir, mas está a segunda pessoa do plural: destruir vós. Todos vocês que pedem um sinal, destruam esse prédio que eu vou reconstruir. E Morris vai comentar que a resposta dos judeus é completamente incrédula. Incrédula. Se o templo era aquela estrutura magnífica, Herodes estava a construir aquilo, ainda demoraria mais 17 anos para finalizar aquela construção. Como assim? Você vai levantar em 3 dias? Mas vocês não pediram. A minha resposta seria assim: vocês não pediram um sinal? Toma, agora quero ver você ter coragem de fazer. Quero ver você ter coragem de destruir, porque eu tenho poder para fazer. Jesus está se bancando. E apesar deles terem pedido um sinal, aqui eu estou muito tuga, eles troçaram da sugestão de Jesus, eles fizeram piada da sugestão de Jesus, porque eles simplesmente falaram: não tem jeito. Então, diante dessa incredulidade, diante dessa falta de coragem dos judeus, nós poderemos ver que os efeitos, as palavras de Jesus ecoaram durante muito tempo e elas chegaram muito longe. De tal forma que no julgamento fraudulento feito para matar, assassinar Jesus Cristo, uma das acusações que foi feita é: ele falou que destruiria o templo e levantaria em 3 dias. Veja, foi no começo do ministério que ele soltou. É igual você ficar com raiva de mim, aí eu falei alguma besteira aqui, daqui 5 anos você volta: não, porque o pastor, você falou um negócio, eu lembro até hoje, foi uma desgramada, já tem 5 dias, 5 anos isso aí, né? Eu estou tentando ver se o povo esquece a cada semana, né? Tem as coisas boas o povo esquece a cada semana, as coisas erradas eles lembram sempre, né? Mas essas palavras de Jesus ecoaram e viralizaram de fato, elas foram para todo canto. Isso vai aparecer depois, quando Estevão está a ser apedrejado. Isso vai aparecer no livro de Atos, mais vezes depois com Paulo. Então é tanto Jesus quanto os seus seguidores. Veja, eles são seguidores daquele que falava que ia destruir o templo. Então as palavras ecoaram. Agora, o que se passava nessa cena estava longe de ter sido compreendido. Estava todo mundo perdido nessa história. O único que percebeu foi aquele que falou. Porque os judeus não perceberam, os discípulos não perceberam, e não perceberam de tal forma, porque Jesus estava a falar do seu próprio corpo. Ele, o verdadeiro templo, havia chegado. A presença especial de Deus fez-se carne, habitou e tabernaculou entre nós. Aquilo que era sombra já não tinha mais importância, por aquele que é de facto a luz estava presente. Aquele de quem a sombra surgia estava na terra. Eles não tinham a menor ideia do que estava a acontecer. Jesus, o Deus sempre presente, o Emanuel, estava diante deles. A presença especial, a presença manifesta, a glória visível de Deus. E lembra como o relato de João é marcado por ironias? E uma dessas ironias é o facto de que esses que perguntam: dá-nos um sinal, seriam usados como um meio para que o sinal fosse cumprido. São eles que assassinariam
o nosso Senhor. Para que então o nosso Senhor, depois de 3 dias, pudesse tomar de novo para si a sua vida e ressurgisse da morte. Para que então fosse ressurreto. E ainda mais, seriam eles que ofereceriam o verdadeiro sacrifício pascal, do Cordeiro perfeito. E assim, tentando matá-lo, cumpririam um sinal e definitivamente eliminariam qualquer importância do templo. A presença de Deus não estava mais ali. A presença manifesta de Deus estava onde Jesus ia, aonde ele pisava, aonde ele ensinava, aonde ele curava. Então, verso 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vemos que é somente após a ressurreição, de 2 anos para frente, que eles foram lembrar e perceber o que tinha acontecido. Então não acha que é só você que vem para a igreja e não percebe as coisas. Você é meio lerdo às vezes? É. Mas os discípulos também. Mas dá esperança para o nosso coração, né? Nós estamos aqui por conta deles, então você pode ser usado por Deus. Mas é interessante que levou tempo e precisou um facto para que o Espírito despertasse o coração desses homens, para que eles percebessem a profundidade do sinal que fora prometido por Jesus. E o interessante é que eles já criam que Jesus era o Messias, eles já não tinham dúvida, era por isso que eles seguiam. Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Os caras falaram, João, é nessa, estamos indo lá que aquele ali é o cara. Ele é o galho, ele é o Deus encarnado, ele é o Messias que veio para tirar o pecado do mundo. Mesmo assim, eles não perceberam corretamente no momento. Agora, depois da ressurreição, o quebra-cabeça começou a ser montado, tudo fez sentido, e a palavra ganhou uma vida, de tal forma que eles creram, não porque eles não criam inicialmente, mas porque a sua fé foi aprofundada, a sua fé ganhou dimensão, como havia sido prometido a Natanael, coisas ainda maiores que essas verás. Agora uma reflexão, quantas vezes não é assim conosco? A gente lê a Bíblia, a gente aprende as verdades, a gente vem para o culto, a gente vem para o curso de teologia, a gente vem para o EBD, a gente aprende, a gente consegue articular, mas parece que é quando nós passamos por algumas situações específicas que a palavra de Deus parece ganhar vida. Quando eu falo que Deus é provedor, mas eu sinto em meio ao desespero da minha necessidade, a provisão acontecer na minha vida é diferente. Quando eu falo que em Deus existe paz que excede todo entendimento, e no meio de uma notícia desgraçada, no meio da morte de um ente querido, no meio de um acidente, no meio de graves perdas, no meio de um grave diagnóstico, eu encontro paz para enfrentar a situação, é diferente. Quando eu sinto consolo em meio à tribulação, é diferente. As palavras parecem que saltam das páginas. O meu coração se enche de ânimo. Talvez parte daquilo que falta na nossa vida é vivermos uma vida de experiência contínua, de experiência diária, onde nós podemos experimentar a palavra de Deus na vida real, na vida prática. Largarmos uma religião dominical, deixarmos de sermos crentes só de domingo e começarmos a sermos crentes todos os dias. Por fim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele é o Deus sempre ciente. Esses versos são uma espécie de um resumo do ministério de Jesus em Jerusalém durante a Páscoa. Jesus não apenas purificou o templo, mas realizou outros sinais em Jerusalém.
João não relata esses sinais porque eles não eram necessários para que nós creiamos, mas eles foram sinais que fizeram outros crerem. Um facto interessante é que Jesus não se confiava a eles, Jesus não confiava neles, porque ele conhecia a todos. Jesus, ele não depende, isso é maravilhoso, né? Jesus, ele não depende da aprovação humana. Jesus não é movido pelo entusiasmo das pessoas, ele não é movido por aceitação. Ele é movido por cumprir o propósito de Deus na terra. Jesus não é facilmente enganado, igual nós somos. Ele não preocupa se ele é rejeitado ou se ele é amado, porque ele tem a identidade dele no Pai dele, ele tem o seu amor na Trindade, ele tem em si a completude, a abundância de vida. Ele não depende de aceitação, ele não tem nenhuma preocupação com isso, ele não liga para a oposição. E é possível, por que ele não se empolga? Porque é possível, e isso vale para mim e para você, isso vai acontecer na vida da nossa igreja, é possível que nós tenhamos pessoas extremamente animadas a chegar no nosso meio, em que nós ficaremos animados pela fé que eles demonstram, mas a fé deles não passa de um mero entusiasmo superficial que não tem fundamento profundo no seu coração. Eles não possuem uma fé verdadeira para sustentar a empolgação que está lá fora. Eles vão se animar, eles estarão no nosso meio, e Jesus conhece e ele busca a conversão genuína e não a empolgação com coisas espetaculares. Isso aqui é interessante. O que demanda mais fé de você? Crer na palavra ou crer se algum milagre for feito na tua frente? O que vai te gerar mais empolgação e mais ânimo? É o segundo, não é o primeiro. Mas qualquer um pode ficar empolgado diante de um milagre. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa consegue ficar empolgado diante de um milagre. Agora, crer na palavra sem milagre só pode ser ação do Espírito Santo. E isso é digno de empolgação, mais do que qualquer milagre. Não existe milagre maior do que a transformação do coração. E Morris vai argumentar de que a gente não pode tomar aqui uma visão tão crítica com esses que creram e que Jesus não confiou, a ponto de achar que eles eram descrentes. Mas eles tinham uma fé imatura, uma fé daquele que está no começo da jornada, e que começaram a crer por conta do extraordinário e não por conta daquilo que viveram no ordinário. Eles estavam no início da jornada. E me veio à mente, imagino que era de vocês também, a cena de Tomé. Então, João 20, 26 a 29, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé fundamentada em evidências é uma fé fraca. A fé que depende da ciência é uma fé fraca. Uma fé que depende de escavações arqueológicas é uma fé fraca. A fé forte e madura é aquela que é fundamentada na palavra, dada pelo testemunho do Santo Espírito, por meio da obra de Jesus Cristo, por conta da eleição de Deus Pai. Evidências e sinais são para crianças na fé. Aqueles que vivem do ordinário recebem do Espírito a convicção e recebem direto do alto o alimento para a sua fé. A fé robusta, profunda,
é aquela que tem a sua origem no Deus Pai, o seu fundamento nas Escrituras, a sua operação através do Espírito por causa da obra do Filho. Então, não precisava de que alguém lhe desse o testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Cá nós temos o Deus sempre ciente. A onisciência de Jesus é relatada por João, pois ninguém precisava contar acerca do homem, de qualquer pessoa, pois ele tudo sabe. E apenas para deixar claro, aqueles que têm tido mais contato no curso de teologia, a palavra, a expressão traduzida aqui por natureza humana, ela se refere ao homem interior, não à natureza propriamente dita. Porque se a natureza humana propriamente dita não fosse digna de confiança, Jesus não teria assumido essa natureza. Então a palavra no grego, ela dá um indício de que Jesus conhece o homem interior, Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. E Ele não conhece apenas o nosso coração, Ele conhece inclusive a consequência da afetação do pecado em nosso coração. E eu creio que é uma reflexão que nós podemos fazer, o absurdo da graça divina, em que nos conhecendo profundamente como nós somos, conhecendo-nos melhor do que nós mesmos, conhecendo-nos melhor do que qualquer pessoa que conviva conosco, Ele escolheu nos amar e vir ao nosso encontro. Independente dos nossos pecados, independente da maneira como nós vivemos, daquilo que fizemos, Ele conhece o nosso interior, mas Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. Ele transforma o nosso interior através do Santo Espírito, porque Ele nos amou primeiro. Isso é fonte de conforto, isso é fonte de encorajamento, isso é fonte de força para enfrentarmos as lutas do dia a dia, a luta contra o nosso pecado, a luta contra o mundo caído, a luta contra as nossas tentações e os nossos tantos desejos pecaminosos. Ele nos conhece, e porque nos conhece, Ele pode nos auxiliar. Porque Ele conhece o meu coração e o seu coração. E porque Ele não apenas conhece, porque Ele é onipotente, porque Ele tem todo o poder, Ele nos auxilia. E não só nos auxilia, Ele pôs o auxiliador dentro de nós, como o penhor do resgate da nossa salvação, como auxílio constante, 24 horas, 7 dias por semana, inclusive em agosto aqui em Portugal. Não tem folga. Meus irmãos, na introdução, após apresentar aí a importância do tempo para a vida judaica, eu fiz 2 perguntas para vocês. Sendo essas perguntas, a saber, será que existe um propósito específico para a redução da mobilidade e a fixação do templo em Jerusalém? Interrogação. Segunda pergunta, será que existe alguma razão para que a glória aos olhos dos homens e a mobilidade sejam inversamente proporcionais? E para responder à primeira, se existe um propósito específico na redução da mobilidade e na fixação da presença, da manifestação especial de Deus em Jerusalém, eu entendo que sim, existe um propósito específico. Essa é uma das formas como Deus coloca o foco da humanidade. Ele leva os olhos da humanidade para o clímax da história da redenção. Vai ser em Jerusalém, onde a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, o Deus homem que tabernaculou entre nós, andou no nosso meio, o Deus sempre presente, o Deus conosco, o verdadeiro templo, foi em Jerusalém que Ele foi oferecido como o perfeito
e verdadeiro Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O verdadeiro templo foi destruído em Jerusalém, mas não por grandes impérios. Agradou a Deus moê-lo em nosso lugar, para que depois de 3 dias, como Ele mesmo prometera, Ele reconstruiu o templo, Ele ressuscitou, Ele foi levado aos céus, e Ele está a reinar soberanamente sobre tudo e sobre todos. E a segunda pergunta: será que existe alguma razão para a glória aos olhos dos homens e a mobilidade sejam inversamente proporcionais? Novamente eu entendo que sim. As obras humanas são incapazes de atingir a completude para comportar a presença de Deus. O templo foi uma sombra necessária para apontar aquele que plenamente manifestou a glória do nosso Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, diz o autor aos Hebreus. Ele não apenas manifestou essa presença, Ele é essa presença móvel. É Ele por onde ia, a presença de Deus estava lá. Essa mobilidade, foi essa mobilidade que possibilitou que, ao invés de termos que ir atrás da presença de Deus, é Deus movido por sua graça, através da sua presença perfeita em Cristo Jesus, que vem até nós. É Ele quem veio ao nosso encontro. É Ele quem mudou a nossa vida. É Ele quem está a zelar por nós, a interceder por nós, nesse exato momento. É Ele que mandou a presença de Deus para habitar em nós, através da ação do Santo Espírito. E agora eu quero fazer 3 breves aplicações. A primeira aplicação é para que nós possamos perceber que, se existe a presença especial de Deus sendo manifesta ao longo da história, onde essa presença acontece hoje? Se você tem dificuldade em crer na centralidade da vida cristã e estar na presença de Deus, na sua manifestação especial, vai ser muito difícil você usufruir dessa presença especial na maneira como ela é manifesta. E essa presença especial de Deus, ela é manifesta através de meios ordinários. Ela é manifesta na nossa vida de devoção individual, e ela é manifesta na nossa vida de devoção coletiva. A presença de Jesus está na palavra de Deus. A presença de Jesus está na oração. A presença de Jesus está no culto público solene. A presença de Jesus está nos sacramentos. Deus se manifesta a nós especialmente através desses meios. E Deus se manifesta de maneira especial no dia reservado para a sua adoração, o dia do Senhor, no culto público. Se você não tiver bem ajustado no seu coração essa doutrina, se você não tiver bem ajustado essa promessa, de que o coração do crente descansa, experimenta a shalom de Deus, encontra descanso espiritual, encontra alegria verdadeira e abundância no dia do Senhor, junto do povo do Senhor, você vai ter dificuldade de viver uma vida cristã diante de Deus. Você vai ter dificuldade de ter uma fé madura.
Se você for cristão, você vai viver a tropeçar, porque a sua fé sempre será fraca. Use os meios ordinários. Aproprie-se dos meios que Deus deu, através dos quais Ele manifesta a sua graça de forma especial. Ou na linguagem da Confissão de Fé de Westminster, os meios de graça. Jesus está presente aqui hoje. Jesus está presente nessa pregação e Ele está a alimentar o nosso coração. Segundo, alegre-se e seja grato a Deus, não apenas pela constante presença dEle na nossa vida, mas seja grato pelos meios que Ele nos deu para que essa presença fosse manifesta. Qual foi a última vez que você, diante de Deus, agradeceu pela ação do Espírito Santo e inspirar os autores e preservar os manuscritos para que nós pudéssemos conhecê-lo hoje? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela palavra dele? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo privilégio que você tem de ter acesso ao Pai através do Filho, movido pelo Espírito? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo privilégio de, nessa terra, você ter uma igreja, para se reunir com outros que compartilham da mesma fé, para adorar o mesmo Deus, para edificarmos uns aos outros? Quando foi a última vez que você agradeceu pela sua igreja? Agora eu vou exagerar. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo seu pastor? É mais difícil, eu sei. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado, porque Ele tem te dado muito. Você merecia o inferno e Ele está te levando para os novos céus e para a nova terra. Se isso não é boa nova, se isso não é motivo de gratidão, se isso não é motivo para você querer viver uma vida de intimidade com Ele, não vou nem falar o que eu estou pensando agora. E por fim, se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda é tempo de você usufruir da presença especial de Deus. Enquanto tem fôlego de vida, existe tempo para o arrependimento. Existe tempo para se você voltar-se a Jesus, depositar nele a sua fé e começar uma caminhada de crescimento, uma caminhada de santificação, uma caminhada que te levará em proteção para o dia do juízo final. Que Deus continue a ter misericórdia de nós, a derramar da sua graça sobre a nossa vida. Vamos orar.